Olá, saudações para você. Meu nome é Heron Bonfim, eu sou cardiologista e trabalho com a área de prevenção e cardiologia. E nós estamos aqui no nosso podcast Cuidados no Envelhecimento, onde a gente vai falar sobre vários temas relacionados ao envelhecimento, né? Sobre tudo que é necessário a gente ter, né, para envelhecer com qualidade. E eu gosto de dizer sempre, né, vou repetir isso todos os inícios de podcast, que o envelhecimento é uma viagem, né? E a gente precisa, como em qualquer viagem, preparar uma bagagem para a gente chegar no nosso destino. E por mais curta que seja a nossa viagem, a gente sempre prepara recurso financeiro, o local onde vamos ficar, as roupas, a gente se prepara de uma maneira geral. E quase sempre a gente não faz isso com as nossas vidas, né? Por que é que a gente não faz isso com as nossas vidas, né? E nossa proposta nesse podcast é trazer informação sobre tudo que a gente precisa levar na nossa bagagem para chegar numa terceira idade com qualidade de vida. E hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante. Acho que deve ser a coisa mais importante que a gente deve ter na nossa bagagem, juntamente com a atividade física, e porque ele afeta, né, esse tema afeta tudo na nossa saúde, né? Ela impacta na saúde do corpo todo, cerebral, do coração, né, câncer principalmente, e a gente vai falar sobre nutrição, sobre dieta saudável e como envelhecer bem. E para conversar com a gente, eu convidei aqui, né, minha amiga Rivane Frizeira. Alguns anos já, né? Que Exatamente. Já estamos aí há alguns anos juntos na caminhada, né? Exatamente. Né? E a Rivane vai falar para a gente, né, vai dar um pouquinho mais, né, do seu currículo e vai nos passar, né, nos brindar com o seu conhecimento aqui. Então, Rivane, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, doutor Heron. Olá a todos, eu sou Rivane Frizeira, sou nutricionista clínica, já atuo na área de terapia nutricional aí há mais de 8 anos, tanto dentro de unidade de terapia intensiva, quanto em consultórios, faço acompanhamento mesmo de planejamento alimentar, né, de pacientes já com algumas questões estabelecidas, outros que ainda estão descobrindo algumas coisas, então em todos os momentos é importantíssimo a gente entrar, né, e estou falando do que eu amo, adoro estar aqui presente falando sobre nutrição, adoro ser nutricionista, adoro estudar sobre alimento, cada vez me apaixono mais e estou ainda no início da minha caminhada, tem muita coisa ainda a contribuir e a aprender também. Rivane, nós já trabalhamos juntos há algum tempo, né, no consultório. Além disso, Rivane também foi uma das nossas palestrantes no Congresso Nacional de Saúde do Idoso, Isso. Onde ela falou já como é que deve ser a dieta do idoso. Rivane, e talvez seja a coisa que a gente mais tenha dúvida, né? Eu falei aqui no nosso podcast passado que a grande dificuldade das pessoas em lidar com o envelhecimento é informação. E não é falta de informação, a gente tem um excesso de informação. Né? E qual é a informação que realmente importa para a gente? Então, toda hora surge dieta da moda, ovo faz bem, ovo faz mal. E todo mundo fica nessa loucura, né? Porque é muita coisa para poder informação, administrar, sim. Né? Então, vamos começar com ovo? Ovo faz bem ou ovo faz mal? Então, na realidade, assim, nutrição é um tema muito extenso, né? A gente pode ficar aqui dias, horas falando sobre, e eu ainda não vou conseguir passar por todos os pontos necessários. Acho que a gente vai ter outras oportunidades de falar sobre isso. Já vamos deixar claro aqui que ovo é um alimento importantíssimo, completo biologicamente. Vou falar um pouquinho especificamente sobre ele um pouquinho mais depois. Mas eu acho importante começar do começo, né? Então, assim, não tem como falar de envelhecimento saudável se eu não começar lá desde a concepção do ser humano.
né? Então, a gente começa a envelhecer, de fato, o processo de envelhecimento começa, de fato, a partir da terceira década, né? A partir dos 20 a 30 anos de idade. Mas o processo de crescimento e desenvolvimento é desde a concepção. E a gente já tem que pensar desde ali, né? Nesse envelhecimento. Então, hoje é muito falado, hoje é muito estudado, né? A questão dos primeiros 1000 dias. A ciência, o meio da medicina, principalmente da medicina pediátrica, né? Tem batido muito nessa tecla da importância dos primeiros 1000 dias, que seria o período ouro, que a gente fala, o intervalo ouro. Seria desde o momento que esse ser é concebido até os 2 anos de vida. E a gente consegue impactar muito na vida adulta, tanto em questões biológicas, sociais, né, com esse preparo desse período ouro. E aí, hoje a gente já está se falando até antes mesmo dessa concepção. Então, a gente preparar a vida alimentar do homem e da mulher antes mesmo de ter a concepção, né, do ser, para já criar aí um processo genético um pouco mais favorável para que na vida futura isso seja de fato satisfatório, né? Então, a gente vai bater na tecla hoje. A Sociedade de Pediatria de São Paulo já estabeleceu o mês de fevereiro, né, como fevereiro Safira, que é um mês que eles tratam mais desse assunto dos primeiros 1000 dias, batendo muito na tecla de alimentação da gestante, fazer essa suplementação necessária para a gestante, para esse ser ele já vir ao mundo com uma genética, né, uma composição corporal melhor assim nutrida, e batendo muito na tecla do aleitamento materno, que é importantíssimo também para o ser. A gente tem ainda algumas questões a serem tratadas, né, de que culturalmente da sociedade em relação ao aleitamento materno. Isso eu vi muito agora, que eu sou mãe. Tenho uma bebê de 7 meses e eu senti na pele, tenho sentido ainda essa cultura de que o leite materno não é suficiente. É um outro fator que a gente pode discutir um pouco mais depois. E aí, se a gente introduz uma alimentação rica em açúcar, né, nessa criança antes do tempo, isso futuramente vai causar muitos danos, com certeza. Então, realmente, o processo de envelhecimento ele tem que ser pensado desde o início da nossa vida, né? Eu estou batendo nessa tecla dos 1000 dias porque hoje é uma coisa muito retratada e que a gente sabe que tem muito impacto. Então, o ser que ele tem, por exemplo, uma exposição ao açúcar antes dos 2 anos, provavelmente é um ser que vai desencadear uma obesidade no futuro, ou vai desencadear algumas questões até emocionais ligadas, né, a essa carga de ser viciado em doce. Isso tudo tem sentido quando a gente pensa em como foi a introdução alimentar desse indivíduo. As coisas começam a se encaixar, né, quando a gente vai pesquisar isso desde o início, como foi essa vida alimentar, como que foi introduzida essa alimentação. A gente falou isso no episódio passado, no podcast passado, e é uma coisa que vai marcar muitas coisas que a gente vai falar aqui em envelhecimento, que é o meio ambiente, e como isso interfere no indivíduo, no desenvolvimento, desde o início, né, mesmo, né? Das preferências do indivíduo, Sim. até de questões psicológicas, né? E de obviamente, do comportamento do indivíduo, como é que ele se comporta em relação à sua vida adulta com exercício, com alimentos. Isso, tudo isso a gente consegue programar desde o início da vida, né? Então, a partir do momento que você tem contato com alimentos multiprocessados, com alimentos que são altamente processados mesmo, né? Isso já causa ali uma inflamação sistêmica, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas a gente consegue preservar muito e dizer muito o que vai ser amanhã no hoje, porque quando a gente pensa em envelhecimento, não é algo futuro, é hoje, né? Como você falou, a gente prepara a bagagem, antes de viajar, a gente prepara a nossa mala. Então, quando a gente pensa em envelhecimento saudável, não é para fazer amanhã, é para começar hoje, é para fazer hoje, né? Na verdade, era para a gente começar ontem, né? Ontem, e por isso que eu falei, hoje a gente fala dos 1000 dias, mas na verdade já tem essa questão de, antes mesmo da mulher engravidar, a gente já fazer uma consulta, né, pré-gestacional, ver como que está essa nutrição, essa composição corporal,
para a gestação ser mais leve, mais suave, esse indivíduo já chegar ao mundo de forma também melhor nutrido, né? Tudo isso está muito associado e junta todas as peças do quebra-cabeça. E aí, passando mesmo por essa questão aí de... Aí a gente nasce, tem introdução alimentar, como eu falei, tem a fase da infância, que aí vem algumas questões até de seletividade, né, que a gente passa também com criança, e aí a gente chega na adolescência, na fase adulta, que é onde vem esse apelo maior às dietas da moda, né? Normalmente é nessa fase aí que a gente vê as pessoas querendo buscar mais essas dietas da moda. Então, assim, dieta da moda, ela tem benefícios e tem resultados a curto prazo, né? A gente não pode querer viver com uma dieta cetogênica para o resto da vida até envelhecer. A gente não pode querer envelhecer tendo uma vida low carb. Existe algumas situações que elas são indicadas, porque isso também tem que ficar bem claro, que não é todo mundo que pode fazer uma dieta cetogênica, não é qualquer um que pode restringir totalmente o carboidrato, né? Isso a gente busca em anamnese, existem condições que realmente a gente pode estar prejudicando a condição desse indivíduo, ao invés de estar trazendo benefício. Então, isso tem que ser muito bem acompanhado. A gente pega pessoas fazendo jejum intermitente sem orientação, né? sem um acompanhamento. E é a mesma coisa que está tomando um antibiótico sem uma receita, por exemplo, né? Uma automedicação. Então, realmente é uma coisa que tem resultado, mas não é porque com o seu amigo deu certo que com você vai ser. As coisas têm que ser individualizadas. Por quê? Às vezes deu certo com um colega, porque ele tem uma resposta hormonal de uma forma que você não tem. Ele tem uma resposta intestinal de uma questão que talvez você não tenha. Então, realmente, tudo deve ser individualizado, até essas dietas da moda. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de dieta cetogênica, que muitas pessoas fazem indiscriminadamente, né, sem essa orientação, eu vejo que, na realidade, ela não está fazendo uma dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela vem com o propósito de trazer, a base dela seriam 4 gramas de gordura para 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína. Ou seja, a proteína dela também é muito baixa. E aí a gente vê pessoas consumindo muita gordura, muita proteína e falando que está em uma dieta cetogênica, que na verdade não está. E aí não tá tendo o que precisa daquela dieta, né? Que é o benefício que seria cetose, mas também é algo que assim precisa ser muito bem acompanhado, porque é uma condição que realmente pode trazer muitos prejuízos à saúde a longo prazo. E falando de envelhecimento, a gente está sempre falando de longo prazo, né? Então, toda dieta da moda, ela deve ser acompanhada, não é que não pode, né? Às vezes, realmente tem indicação, ela pode ser em algumas situações, mas ela precisa ser acompanhada por um profissional, médico, nutricionista, e ter ciência de que cada um deve individualizar, né? E cada um vai ter um resultado de forma diferente, não necessariamente vai ser igual para todo mundo ou vai ser a mesma indicação para todo mundo. Isso é um dado interessante que a gente fala, é a variabilidade individual, né? Cada indivíduo é um ser separado do outro, único, e cada um tem uma característica, uma necessidade muito própria. E quando a gente vê essas dietas da moda, né, o que a gente costuma ver é quase uma religião, né? Então precisa demonizar, precisa criar doença, precisa criar terror para que as pessoas sigam determinada dieta. E o que a gente vê disso a longo prazo, né, são pessoas que começam a fazer uma dieta com 1, 2, 3 meses, elas se frustram porque às vezes não conseguiram o objetivo, e outras que mesmo assim fizeram e criaram um outro problema que era relacionado à saúde mental, né? Porque, né, ontem mesmo tive uma paciente, ela passou por tanta dieta, foi por tantos profissionais, que ela começou a dormir mal. Ela já estava dormindo mal, ela está irritada com tudo aquilo que ela passou. E no final das contas, o percentual de gordura corporal dela aumentou. Depois de ter feito uma centena de exames, repetido esses exames, e a lactose, é alergia à lactose, é intolerância à lactose, é intolerância a glúten, tira o glúten, tira a lactose,
E é uma profissional que lida, né? Uma profissional, uma chefe. Então, assim, ela tem uma relação com o alimento que sempre foi de alegria, né? Até porque era o trabalho dela, ela gosta do que ela faz. E ela começou a ficar insatisfeita, inclusive, com o próprio trabalho, porque estava vendo a comida como um adversário. Então, essas dietas da moda levam normalmente a esses terrorismos. E o que a gente pode fazer, né, para tirar essas pessoas dessa visão, né, do terrorismo alimentar que foi criado, né? Isso vem da nossa área, né? Acho que o primeiro terror que foi criado é colesterol, né? Não, nossa, não coma carne, não coma isso, e tira porque o colesterol vai te matar, né? E a gente sabe que não é necessariamente o colesterol que a gente ingere que vai matar a gente. Sim, a gente tem necessidade de consumir uma gordura boa que seja, mas a gente tem necessidade de consumir uma gordura. Então, cada um tem uma necessidade nutricional diferente, porque a gente leva em consideração fatores de peso, altura, idade, sexo, nível de atividade física. Então, é muito difícil você pegar algo e generalizar, né? Realmente essas questões emocionais é algo que a gente precisa tratar em conjunto, né? Normalmente essas dietas muito restritivas, elas trazem essas questões emocionais mais a flor da pele, né? Geralmente as pessoas ficam um pouco mais estressadas, irritadas, e o que é importante no momento da consulta com o nutricionista é isso ficar bem claro. Né, isso vai acontecer, você vai passar por isso, porque às vezes a pessoa não está entendendo por que está mais estressada ou não está conseguindo seguir o plano alimentar que foi traçado, né? Então, realmente, o organismo ele é único e está tudo interligado. Então, a gente vai passar por questões neurológicas, questões emocionais, questões intestinais, hepáticas, renais. Hoje mesmo eu não consigo traçar um plano alimentar, não precisa ser nem um plano hiperproteico, pode ser um plano com uma proteína dentro do limite ali. Eu preciso ver função renal, eu preciso ver função hepática. Eu não tem condição da gente passar um plano alimentar sem ver como é que estão os exames bioquímicos do indivíduo, né? Porque realmente existe essas sobrecargas. A gente viu também, inclusive, nessa semana, né, a questão da hipervitaminose, saiu mais um estudo aí trazendo hipervitaminose. Não é novidade, a hipervitaminose a gente sabe que existe desde muitos anos, mas essa semana saiu esse estudo dizendo, né, que não tem benefício de talvez suplementar mais do que a necessidade, que pode inclusive trazer prejuízos, né? Vitamina A, vitamina D pode trazer sobrecarga renal, hepática. E realmente, assim, até a suplementação, a gente tem um apelo muito grande da indústria, e alimentícia também, quando a gente pensa assim, quando a gente vê, normalmente os indivíduos não conseguem atingir as necessidades nutricionais só com alimentos, precisa de suplementar. Toma essa vitamina aqui, porque faz bem para o cabelo, é bom para a pele. E não é algo que tem que ser consumido sem esse acompanhamento, né? Apesar de estar ali acessível na prateleira da farmácia, é necessário um acompanhamento. A gente tem, sim, situações que extrema necessidade precisam suplementar algumas vitaminas, né? Gestantes, lactantes, cirurgia bariátrica, casos de alopecia, a gente precisa tratar, mas realmente a maioria das pessoas, se consumir uma alimentação equilibrada, né, 3 porções de frutas, verduras, salada, normalmente consegue chegar no que precisa, né, de vitaminas e minerais. E assim, a gente tem 2 principais grupos de vitaminas, que são vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, né? Então, essas vitaminas hidrossolúveis, que são as vitaminas C e do complexo B, normalmente elas são excretadas na urina, são mais difíceis de ficar concentradas em grande quantidade no organismo e causar prejuízo. Mas as vitaminas A, D, E e K, que são vitaminas lipossolúveis, inclusive, então, como eu falei, a gente precisa de gordura boa, inclusive, para conseguir absorver, segurar essa vitamina, ela em excesso vai trazer prejuízo, né? Então, não é algo que está ali acessível na prateleira que você pode consumir sem uma orientação realmente.
Só para esclarecer para quem está ouvindo, é que nesse mês passado foi publicado um artigo científico mostrando que suplementar vitamina não tem benefício do ponto de vista de prevenção de doença cardiovascular e câncer. Há um mito nesse meio, né, das pessoas que falam de envelhecimento, da necessidade de suplementar. Suplementar vitaminas não vai prolongar a vida. Só queria lembrar que no podcast passado nós falamos as doenças que mais matam no mundo são as doenças cardiovasculares, seguidas de câncer. E depois a doença pulmonar obstrutiva. Então, a gente já tinha evidência muito clara, mas há uma necessidade realmente de estar nesse mundo, estar reafirmando. A gente vive num mundo de pós-verdade, né? Então, assim, a gente tem que ficar reafirmando conhecimentos que já são já bem solidificados, porque há uma narrativa, toda hora uma narrativa diferente de que há necessidade de fazer determinada intervenção. E a gente já sabe ali, por exemplo, vitamina E, que fazer a reposição aumenta o risco cardiovascular, até porque ela está ligada ali realmente a metabolismo de colesterol, né? A vitamina D, por exemplo, né, que está associada ao cálcio. Então, normalmente, quando tem um distúrbio de cálcio, é necessário uma suplementação de vitamina D, mas ela também, como ela está ligada a essa absorção de cálcio, ela pode causar calcificação de artérias e prejuízo cardíaco também, né, de causar aumento dessa absorção exacerbada de cálcio e isso prejudicar o indivíduo. Então, assim, normalmente as pessoas hoje tomam menos sol mesmo. A gente sabe que a principal fonte de vitamina D é o sol. E aí, com a vida corrida que a gente tem, normalmente, se for dosar, pode ser que realmente tenha que suplementar. Mas com uma alimentação equilibrada, adequada, com acompanhamento nutricional, normalmente não é necessário suplementar, a não ser que seja em casos específicos, como eu falei, né? Gestantes, lactantes, a cirurgia bariátrica e alguns casos pontuais. E aí você ter que dosar todas as vitaminas para saber se precisa suplementar também não é viável, não é algo de rotina que se faz em consultório. Exato. Né? Existem situações específicas que a gente vê a necessidade de fazer essa dosagem, mas não é algo que tem que ser feito anualmente. Eu vou dosar todas as minhas vitaminas para ver se eu preciso suplementar. Normalmente, a gente consegue ter uma alimentação equilibrada, ficar tudo bem e não precisar se preocupar com esses fatores, né? As vitaminas, elas são fundamentais, né? São compostos orgânicos, né? Micronutrientes, tanto vitaminas, minerais, que precisam estar ali para o bom funcionamento do organismo, do corpo, mas realmente a gente consegue, e assim, é muito mais gostoso tomar um copo de suco de acerola do que tomar um comprimido, por exemplo, de vitamina C. A gente teve um estudo também há uns 7 anos atrás, né, trazendo essa questão da vitamina D, e aí aumentou muito o consumo de vitamina D, e depois viu que esse estudo tinha muito viés, tinha conflito de interesse, que a gente também tem uma dificuldade com essas questões, a gente sabe, né? Na indústria alimentícia também a gente vê isso, porque tem estudos aí de obesidade, também tem alguns documentários de obesidade que são, inclusive, patrocinados por fabricantes que têm produtos não saudáveis, a gente sabe disso. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar brigando, né? Inclusive, uma das coisas que eu trato assim, em consulta é ensinar a ler rótulo alimentar. Porque a indústria ela vem com um apelo muito grande. O senhor falou do colesterol, por exemplo, né? Que é um produto de origem animal. E aí a gente vê lá rótulo de óleo vegetal dizendo 0% de colesterol, mas nenhuma marca vai ter. E aí, normalmente, a pessoa opta por aquela que está escrito no rótulo que não tem, mas nenhuma outra vai ter. Então, são estratégias que eles têm. Por exemplo, a gente tem a biodisponibilidade do ferro e do cálcio, né? Quando a gente vai consumir um alimento que tem muito ferro ou muito cálcio, normalmente a gente não consegue absorver os dois juntos, porque eles competem pelo sítio de absorção. Então, normalmente a gente absorve mais o cálcio. E aí tem muitos produtos no supermercado hoje que trazem alimento enriquecido de cálcio e ferro.
mas isso não vai ser absorvido da Um forma... deles vai ser jogado fora, né? Então, assim, é um apelo. Eu vou pegar esse porque esse está enriquecido. Mas será que isso vai ser absorvido? Será que seu intestino está com uma saúde ok para absorver esses nutrientes? Porque é outra coisa importantíssima, né? Outro ponto que a gente precisa tratar de saúde intestinal. Então, a gente sabe que hoje o nosso intestino é tratado como o segundo cérebro, né? A gente tem aí 90% da serotonina, dopamina, que são hormônios, né, de questões emocionais, são produzidos no intestino. A gente tem um eixo cérebro-intestino que está ligado diretamente e a gente precisa tratar intestino. Porque desbiose, né, e passando por algumas doenças neurológicas, normalmente a gente vai ter um distúrbio intestinal, que é o que a gente chama de desbiose. O que seria isso? A nossa flora bacteriana não está intacta, não está como deveria estar. Essas bactérias boas que trabalham ali para auxiliar na absorção e na produção desses nutrientes, importantíssimos, né, para a saúde do corpo como um todo. Então, outra coisa que a gente trata durante consulta e importantíssima para o envelhecimento, saúde intestinal. Né? Então, normalmente, essas doenças neurológicas, como eu falei, elas trazem distúrbios de desbiose, distúrbios intestinais. Né? Alzheimer, autismo normalmente tem desbiose. E aí, quando a gente tira alguns alimentos, a gente vê que melhoram sintomas, por exemplo, glúten e lactose. Por conta disso, a gente vai sair tirando glúten e lactose de todo mundo? Não. É uma outra situação que é um apelo da indústria, né? Uhum. Porque esses produtos eles têm um custo maior e hoje parece até que é um troféu você dizer que tem intolerância a glúten e lactose. E aí a gente tem um monte de gente aí que sai retirando, mas assim, eu acho que tudo a gente tem que levar em consideração um bom senso. Tudo a gente tem que botar na balança. Não tem nenhum estudo que diz assim, se você parar de consumir glúten, você não vai ter Alzheimer quando envelhecer. A gente não tem evidência científica. O que a gente tem é que, sim, alguns compostos trazem inflamação. E quando a gente fala de inflamação, não é inflamação, edema que a gente está vendo, são microinflamações intestinais, né? Então, por que fala tanto assim hoje? Açúcar inflama, gordura inflama, não come glúten, que glúten inflama, lactose inflama. Realmente, alguns compostos, principalmente o açúcar hoje, né? Ele traz uma microinflamação intestinal e ali esse intestino ele vai ter um desequilíbrio de flora e ele não vai conseguir trabalhar e absorver os nutrientes, porque todos os nossos nutrientes são absorvidos ao longo, né, do trato intestinal. Então, realmente, isso interfere diretamente. E aí a gente vê pessoas com dificuldade de perder peso, sono, questões emocionais totalmente abaladas, porque a saúde intestinal não está redonda, não está como deveria estar. E aí, realmente, existem situações que a gente tem que tirar alguns compostos, glúten, lactose, mas não é para todo mundo, né? A doença celíaca, por exemplo, que é essas pessoas que têm intolerância a glúten, né? Nosso intestino tem microvilosidades. Então, quem tem doença celíaca, quando consome, quando é exposto ao glúten, o intestino fica liso, ele perde essas vilosidades. Fica careca, né? Fica careca, que a gente fala. E o que isso impacta? A absorção de nutriente não vai ser legal, translocação bacteriana, então tem maior risco dessas bactérias passar ali para a corrente sanguínea e trazer outros prejuízos maiores. Mas o glúten vai fazer isso em todo mundo? Não, vai fazer isso naquelas pessoas que têm intolerância ao glúten. Né? A lactose é um produto importantíssimo, como é rico, né? O leite, como eu falei, o ovo é um alimento, são alimentos biologicamente completos, que a gente fala, que tem todos os aminoácidos essenciais, né? Nosso corpo não consegue produzir todos os aminoácidos que a gente precisa, e existem aqueles que são essenciais, ou seja, a gente precisa consumir, né? Para ter, através da alimentação, através de fatores externos. E aí, ovo, leite, queijos são produtos completos biologicamente, produtos de alto valor biológico. O senhor deve ver que eu coloco lá na dieta, 60% da proteína deve ser de alto valor biológico. E assim, tirar isso só porque pode ser que tem, sem ter uma certeza que tem uma intolerância à lactose, pode não ser tão legal assim, né? Sem contar que nosso corpo é uma máquina perfeita, é inteligente. Então, eu vejo hoje muita gente falando assim, parei de tomar leite,
2 meses. Hoje eu tomei e me senti mal. Fiquei com distensão abdominal, fiquei empazinada, fiquei me sentindo mal. Descobri que eu tenho intolerância à lactose. Não necessariamente. O que acontece? A gente tem uma enzima que digere a lactose, que é a lactase, não é isso? Exato. Se a gente não está consumindo lactose, para que eu vou gastar energia para produzir lactase se meu corpo não está precisando dela nesse momento? Então, eu vou fazer outra coisa. Deixa a produção de lactase quietinha aqui. Então, na verdade, a intolerância à lactose foi uma condição que você criou. Então, você se sentiu mal naquele momento, você teve uma distensão, empazinamento, porque os seus níveis de lactase estão baixos porque você não estava consumindo e não estava sendo necessário produzir. Então, você criou aquela condição, não necessariamente porque você nasceu com intolerância à lactose. Sem contar que intolerância tem a ver com quantidade. Então, tem pessoas que produzem um pouquinho, tem pessoas que produzem mais, tem pessoas que não produzem nada. Então, aquelas que produzem um pouquinho, toleram. Tem muita gente que a gente vê, né? Não consigo tomar leite, mas consigo comer o queijo. Por quê? Porque não produz muito, mas a pequena quantidade que produz consegue metabolizar o queijo. E aí a nossa principal fonte de cálcio é leite e derivados. Então, como que a gente vai tirar isso, né? Mas tem produto leite zero lactose. Mas será que tem necessidade de você ter esse custo extra, né, na sua vida aí, só por uma questão de que a lactose faz mal? Ela não pode ser tão vilã assim, como o senhor falou, né? Desconstruir esses demônios que a gente... É um problema, né? Porque a gente recebe isso diariamente no consultório, as pessoas já vêm com esse conceito pré-formado, porque já assistiram vídeos. Eu falo muito numa coisa assim, boa parte dessas coisas a gente destrói até sem evidência científica, né? E é muito simples. E aí tem um médico aí, né, famoso, assim, o canal dele é muito famoso, porque ele fala muito, não, o leite é o pior alimento que existe, o leite é um desastre. Concordo que o leite que a gente tem aí no mercado, talvez cheio de química, né, de vez em quando aparece um escândalo aí com leite e tudo, mas a justificativa dele é a seguinte: o ser humano é o único que toma leite na vida adulta, mas é o único que se veste, é o único que toma cerveja, que vai ao shopping. Não, agora os pets também estão indo ao shopping, né? Mas eles não fazem compra, eles não têm cartão de crédito, eles não têm celular, eles não assistem YouTube. Então, assim, nós somos o topo da cadeia alimentar, por isso a gente consegue aproveitar de todos os alimentos, né? Então, é tudo, para mim, um grande mito, né? Na realidade, o extremismo, tanto de mais ou de menos, ele traz... as pessoas gostam de ver uma coisa totalmente fora da curva, né? Então, assim, se eu trazer um plano alimentar certinho, não é legal. Agora, se eu trouxer uma dieta que é só proteína, aí essa vai fazer efeito. Como eu falei, normalmente essas dietas muito restritivas ou dietas da moda, elas têm efeito, mas sempre a curto prazo. Então, se for o caso de a gente fazer um jejum intermitente, a gente vai fazer uma dieta low carb, a gente vai fazer. Se tiver necessidade de tirar glúten, lactose, a gente vai tirar. A gente tem ótimos resultados com crianças autistas que a gente retira o glúten e a lactose com melhoras de sintomas. Mas são condições específicas, não é para generalizar, não é para todo mundo, né? E o extremismo, tanto para lá quanto para cá, a gente sabe que dá ibope. Né? Então, dá mais ibope falar algo que pesa muito na balança do que trazer a balança equilibrada, o bom senso. Mas, assim, eu trabalho muito com o bom senso. Acho que a gente tem que levar muito isso em consideração, sempre. Vai ser uma pessoa que vai conseguir sustentar aquilo? Vai ser uma pessoa que realmente vai trazer o benefício? É a anamnese que a gente tem que fazer bem completa, né? E passar por todos os pontos, como eu falei. Isso é interessante, que é uma coisa que eu falo sempre no consultório, porque não adianta querer fazer tudo de uma vez, né? Eu sempre pauto é um degrau de cada vez. Não dá para subir, não vai querer subir lá no topo da escada. Obviamente, quando a pessoa já está com problemas onde ele tem ali já um distúrbio de metabolismo de carboidrato, onde a glicemia já está elevada, o triglicerídeo está elevado, ou ele está com distúrbio de metabolismo de colesterol, né? Aí a gente tenta fazer um pouco mais de restrição e colocar o alimento, ajustar um pouco mais na dieta, né? Você recebe isso. Mas o que a gente fala, começa com atividade física, vai um degrau de cada vez, começa com um,
tira um pouquinho disso, tenta tirar o refrigerante, tira o açúcar no café, tira o açúcar do dia a dia, que já faz uma açúcar diferença. da vida, né? Porque assim, gente, vamos combinar. A gente é tudo hábito, né? Então você se acostuma com aquilo. Você se acostuma com um cafezinho sem açúcar, né? Vai, tenta todo dia. Tem uma coisa que eu gosto muito de postar, é o maracujá, que as pessoas falam, nossa, você come maracujá puro, na colher. Não consigo, é azedo. Tenta um dia, no outro mais um pouquinho, no outro mais um pouquinho. Depois você vai adaptando suas papilas gustativas, né? Tem a questão até do açúcar, que muita gente... Por exemplo, refrigerante, né, que é um produto que tem uma carga muito grande de açúcar. Se você consome refrigerante diariamente, você já nem está mais sentindo que ele é tão doce assim. Agora, fica 2 meses sem consumir o refrigerante e coloca ele na boca. Aí você vai sentir a carga de açúcar. Isso é a adaptação de papila gustativa que a gente consegue trabalhar. Com né? o tempo, né? Sim, claro. A gente consegue condicionar tanto o cérebro quanto o organismo àquela condição, né? Inclusive isso a gente vê nitidamente na atividade física, né? O primeiro dia de musculação é terrível, você fica dolorido no outro dia, nunca mais não vou voltar. Os primeiros 15 minutos de corrida são péssimos, você quer desistir. A maioria das pessoas não gostam de corrida porque não passam por esse platô, né? Pelos primeiros 15 minutos, que depois começa a liberar serotonina e começa a ficar maravilhoso. E aí fala que não gosta porque não conseguiu chegar naquele nível ali. Sair do primeiro dia que é dolorido, né? Ou dos primeiros 15 minutos. E aí, falando de atividade física, que é outro ponto que a gente traz, né? Muito importante a sarcopenia, né? Quando a gente pensa em envelhecimento. Então, assim, sarcopenia, o que é a sarcopenia? Ao longo da vida, a gente perde massa muscular, né? E isso é natural do ser humano, é fisiológico. E aí, por exemplo, musculação é algo que todo mundo deveria fazer. Né? Eu não gosto, eu particularmente não é algo que eu gosto, mas é necessário, porque a gente vê nitidamente quando chega lá nos 70, 80 anos, que a gente vai admitir um vozinho ou uma vozinha na UTI, quando tem uma massa muscular preservada, como que esse paciente tem alta mais cedo, tem toda a mobilidade mais fácil, a recuperação é mais rápida, o sistema imunológico está melhor. E a gente vê isso, né, na rotina da UTI. Então, assim, musculação é algo necessário. Para quem não gosta, é um mal necessário. Claro que tudo em excesso a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, pensando em sarcopenia, pensando em perda de massa muscular, isso no futuro traz assim, uma diferença enorme. E hoje a gente tem visto muito a obesidade sarcopênica. O que é isso, né? Aquelas pessoas que são obesas, que têm muita massa gordurosa e não tem nada de proteína. Esse, quando para na UTI, é o mais difícil de tratar. É o mais difícil de recuperar, de voltar, porque assim, a mobilidade está comprometida, né? E aí, quando a gente fala de mobilidade, é o quê? Na parte motora de fisioterapia, na parte de deglutição. Então, se é uma pessoa que precisou, por exemplo, ficar entubada, toda essa questão de deglutição é muscular, né? A gente tem músculos da face que auxiliam no processo de deglutição. Então, se é uma pessoa que ao longo da vida já vem perdendo massa muscular e ainda tem uma obesidade sarcopênica, ela demora a voltar a se alimentar. Então, o processo de adaptação, né, de recuperação é muito mais difícil. Então, é interessante a musculação para manter a massa muscular, porque ela vai manter, né, inclusive, seus níveis hormonais melhores por mais tempo e vai viver mais. Né? Como você falou na UTI, a gente vê muito, né? Os pacientes perdem muita massa muscular. Muita. E assim, rápido, o obeso sarcopênico, ele é mais difícil de estubar. Como eu falei, tudo fica muito mais complicado, né? A recuperação desse paciente fica mais complicada quando a gente pega um caso de obesidade sarcopênica, que é esse indivíduo que tem muita massa gordurosa e não tem nada de proteína. É um indivíduo que está inflamado, que está em estresse oxidativo, né? E que realmente a recuperação dele vai ser muito mais lenta e muito mais difícil. A gente viu agora no Covid, né? A gente pegou, infelizmente, esses indivíduos foram aqueles que foram a óbito, né, no início da doença, quando a gente não sabia muito ainda, né, do que se tratava, como tratar. A maioria dos obesos foram os que iam a óbito ou que tinham mais complicações, né, que desenvolviam mais fatores
perigosos, assim, que aumentava a chance de ir a óbito mesmo, né? A mortalidade desses pacientes que são mais obesos. E aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de composição corporal, de não levar em consideração o IMC, né? Sim. O IMC é um índice de massa muscular que a gente utiliza para uma população como um todo, para traçar diagnóstico mais epidemiológico, mais individualmente em consultório. Aí a gente tem que saber estabelecer e saber investigar ali através de bioimpedância o que é massa gordurosa e o que é massa muscular. Por que eu estou falando isso? Não é o peso que é importante, né? Quando a gente trabalha essa questão, o indivíduo de 70 quilos pode ser obeso ou não, dependendo da quantidade de massa muscular e massa gorda que ele tem. Ou de 100 quilos. Um fisiculturista tem 120 quilos e não é obeso só porque ele tem 120 quilos. Então, a gente não pode olhar o número da balança e sim a composição corporal, né? E aí o senhor trabalha também, né? Muito essa questão e é nítido, né? Eu chamo muito a atenção, né? Porque dentro da nossa bioimpedância a gente tem um indicador lá que fica muito claro, né? Que é a relação músculo-gordura. Então, fala assim, olha, a gente precisa ter ali pelo menos 1,5 para 1, né? Mas quando baixa de 1 ficou crítico, né? Então você já está doente. E a gente costuma ver, tem um outro dado da bioimpedância que a gente faz, que é o ângulo de fase, né? Que é um marcador de atividade inflamatória. A gente costuma ver nesses pacientes com relação músculo-gordura abaixo de 1, né? Como eles têm um ângulo de fase que é muito baixo, né? Então eles tendem a estar mais inflamados e esse ângulo de fase é um marcador ali que ele foi associado a piores desfechos em saúde em praticamente todas as áreas. Sim. Quanto pior o ângulo de fase, né, pior o desfecho da pessoa. E aí a gente vê que quando a pessoa está em estresse oxidativo, ativo mesmo, porque o que é o estresse oxidativo? É aquele distúrbio entre radicais livres e antioxidantes. A gente sempre fala, né? Toda vez que a gente vê uma entrevista de nutrição, a gente fala alimentos antioxidantes que combatem radicais livres. Então, radicais livres são compostos ali que vão trazer esse estresse para as células, né, do corpo, esse estresse oxidativo, e tem os compostos antioxidantes que combatem esses radicais. A gente consegue isso com uma alimentação saudável, equilibrada, né? O mais fisiológico e o mais natural possível, que a gente fala alimento de verdade, né? Então, esse indivíduo que está em estresse oxidativo, que está inflamado, ele normalmente ele está sempre cansado, está sempre estressado, não consegue emagrecer, não consegue seguir dieta, não consegue manter uma atividade física por um tempo prolongado, né? Não tem ânimo, não tem estímulo, não vê resultado, e aí a gente perde essa pessoa. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para trabalhar isso aí. Não é só o nutricionista isolado, só o médico isolado. Às vezes tem que entrar psicólogo junto, fisioterapeuta, educador físico, todo mundo junto ali para conseguir trazer na mão, né? Porque esses pacientes às vezes estão com dores no corpo todo, então o fisioterapeuta ajuda, né, a manusear, controlar aquela dor, né? Mas ele precisa melhorar a dor para poder fazer atividade física, né? E aí você tem esse monte de componente psicológico, às vezes ele já está um pouco deprimido, está desmotivado. Então, realmente, controlar tudo isso e como você falou, a alimentação é fundamental, né? Quando você falou da questão da saúde do intestino, que é uma coisa que me chamou a atenção, eu sempre tive um certo ceticismo com algumas desses termos que colocam ali, né, da saúde intestinal, mas uma coisa interessante que quando a gente tem dentro dos alimentos que na hora da digestão, alguns alimentos, a cada macronutriente vai provocar a proliferação de um determinado tipo de bactéria, né? Sim. Inclusive a lactose é muito importante nessa situação de bactéria boa, né? E aí quando a gente tira, né, quando a gente tira algum alimento, aquela bactéria deixa de existir ali no intestino. Sim. E provoca um desequilíbrio, né? A famosa desbiose. E quando você tem o desequilíbrio, aí a pessoa começa a ter algum tipo de problema. E a gente vê assim, olha, dentro da alimentação saudável, né? A gente coloca dentro daquele manual que o American Heart Association, né, liberou no início desse ano, o consumo de fermentados, né, de leite, ele é fundamental para a saúde, né, para manter
colesterol, para manter níveis adequados, né, de neurotransmissores, a dopamina, que é fundamental na saúde cardiovascular, né? Então, assim, o intestino ele precisa estar muito bem regulado. Muito né, bem equilibrado. Consiga ter uma muito saúde, bem equilibrado. Né? E aí, quando a gente pensa em simbiótico, probiótico, não é placebo, realmente é necessário. A gente precisa manter essa saúde intestinal equilibrada, senão a gente não consegue fazer o paciente perder peso. Está tudo interligado. E hoje se fala que, inclusive, já foi feito no Brasil transplante de fezes para reequilíbrio de flora intestinal. Né? A gente teve um paciente que estava com diarreia há muitos dias, clostrídio ativo e muito difícil controle, e fez um transplante intestinal aqui no Brasil, que já é feito fora, e conseguiu controlar essa diarreia porque trouxe uma carga bacteriana, uma flora de um indivíduo saudável, colocou ali, e aí conseguiu reconstituir a flora intestinal daquele intestino que estava doente. Isso é algo assim totalmente incomum ainda, né? Não é algo rotineiro, não. Tem muita gente que ainda não ouviu falar, mas isso já existe, já foi feito no Brasil. Pode ser que no futuro seja algo corriqueiro. E pode ser que isso interfira até em questões de perda de peso no futuro, né? Você pega uma flora bacteriana equilibrada, introduz num intestino que está ali totalmente desequilibrado e você consegue fazer essa perda de peso, esse controle emocional, esse controle neurológico e retornar às atividades hormonais e orgânicas de forma agradável, né? Satisfatório por conta mesmo da flora intestinal. Eu queria tocar nesse ponto, como você falou ali, a perda de peso, que é uma coisa que é o desejo de todo mundo, né? Quer perder peso, quer perder 1 quilo, 2, 3, 10, 20, 30, Nunca não tá importa. satisfeito. Ninguém está satisfeito com o peso que tem. E aí o que a gente vê, aquelas radicalizações que a gente falou, né? Então as pessoas apelam para todo tipo de dieta. E o que a gente vê com muita frequência, porque isso veio do mundo fitness, e eu gosto de chamar a atenção que assim, esse pessoal que compete no mundo fitness, eles não são saudáveis. E a gente tem que entender isso, porque usam muito suplemento, muito esteroide e comem pouca comida de verdade. E aí a pessoa que quer emagrecer de forma saudável, para envelhecer bem, está lá numa dieta de frango e batata doce. E suprime todos os outros alimentos. E aí a gente vai para a desbiose. E depois, para voltar isso ao normal, é muito difícil. E a pessoa está lá no frango com batata doce e continua ganhando peso. Por quê? Porque o intestino é absolutamente disfuncional. Né? Então, e está produzindo uma série de substâncias inflamatórias que vai piorar e vai a gente vai piorar a síntese né, aumentar a síntese de gordura e por aí vai. Né, o metabolismo vai cair e aí a pessoa entra naquele ciclo e depois não conseguiu perder peso, se frustra e passa a chutar o balde, né? Tem que tomar cuidado com essas dietas, né? Porque toda restrição severa vai te trazer a falta de alguma coisa em algum momento. E a gente precisa manter um equilíbrio. Então, a gente precisa de vitaminas, minerais para ter um equilíbrio orgânico. E a maioria dessas dietas, inclusive dieta low carb, por exemplo, você não pode comer fruta, porque fruta tem um açúcar natural, né? Então, a dieta low carb, que a gente reduz muito açúcar, muito carboidrato, você tem uma restrição de frutas. E aí, da onde que vai vir as vitaminas, né? Que a nossa principal fonte hoje de vitamina são as frutas vegetais, né? Verduras, legumes. Então, realmente, não são dietas que devem ser estimuladas por um longo período. Não impede que a gente faça em algum momento, mas tem que saber que tem início, meio e fim. E o que não tem fim é reeducação alimentar, que tem que ser para a vida, né? Então, você vai ter uma balança ali, você vai consumir um carboidrato complexo, de boa qualidade, uma gordura de boa qualidade, uma proteína de boa qualidade, e saber quantidades e saber o que comer ao longo da vida. E aí você nunca vai poder comer um bolo numa festa de aniversário, um docinho.
Não, a gente tem que pensar no lado social, né, no lado emocional. Então, é manter um equilíbrio. Então, eu falo sempre assim, às vezes a gente traça um plano um pouco mais puxadinho durante as 15 dias ou durante o primeiro mês, e depois a gente vai para a reeducação alimentar, e aquilo tem que ser para vida. Né? Eu tenho muita dificuldade, porque essas dietas, elas te afastam da reeducação alimentar. Né? Por exemplo, vou tomar um shake no lugar do almoço. Você vai emagrecer, mas você nunca vai aprender o que você vai botar no seu prato na hora de almoçar. Então, quando você tiver um almoço executivo ou um almoço em família, você não vai saber o que colocar no seu prato, porque você está tomando shake de segunda a sexta. Então, você não está aprendendo a comer. Você está emagrecendo de uma forma não tão legal. Isso está te afastando, né, da nutrição, que deveria ser o comum, o rotineiro. Né? Eu sei o que eu coloco, eu tenho consciência. Eu tenho consciência se hoje eu sair um pouquinho da minha rotina, né? Sábado, domingo eu saio um pouquinho da minha rotina, mas na segunda-feira eu volto para a minha rotina. Não existe dia do lixo, existe consciência. Eu tenho consciência que hoje eu saí da rotina, mas de segunda a sexta eu vou manter um plano equilibrado, uma dieta equilibrada, eu vou ter um consumo de vegetais satisfatório, né? Um consumo de proteína satisfatória. E, claro, existem condições. Eu quero aumentar um pouquinho minha massa muscular. Vou aumentar a proteína. Hoje a gente tem, assim, de seguro, até 2,5 gramas de proteína por quilo de peso, que a gente pode fazer isso sendo uma dieta hiperproteica, né? 2 a 2 gramas por quilo de peso. Então, uma pessoa que tem 80 quilos, a gente faz 160 gramas de proteína por dia, já está considerando uma dieta hiperproteica. E aí, você realmente conseguir chegar em 160 gramas de proteína só com alimento é difícil. Então, normalmente, a gente suplementa, bota um whey protein. Então, realmente, tem casos que a gente precisa, né, suplementar, mas sempre com acompanhamento. E aí e também tem a questão de você optar pelo produto bom, né? Porque às vezes você está gastando dinheiro com whey protein que não é de uma qualidade legal, que não tem a quantidade de proteína que a gente gostaria, que tem uma quantidade de carboidrato muito alta também. Então a gente sempre orienta pelo menos 80% de proteína por porção do whey protein. Então, você pega lá um scoop, por exemplo, uma porção desse whey protein tem 30 gramas. Quanto de proteína tem por porção? Você faz o percentual, de 80 para cima é uma quantidade agradável daquele produto, né, de proteína. Isso a gente chama atenção bastante com o idoso, né? Porque a gente fala, não, aumenta a proteína, mas chega lá vamos colocar um whey protein para ele, mas chega lá o whey protein tem tanto carboidrato que a dieta dele continua ruim, né? Acaba não sendo satisfatório. Normalmente o idoso precisa ser suplementado. A maioria dos idosos precisam ser suplementados. Por uma questão de insuficiência na ingestão alimentar mesmo. Se já é difícil para um adulto ou para um jovem consumir 160 gramas de proteína, para o idoso é quase impossível. E aí, quando a gente coloca que esse idoso tem disfunção na deglutição, prefere sempre aquela comidinha mais pastosinha, né, um purezinho, uma sopinha, a gente vê que é uma dieta que não tem proteína. Às vezes a gente não chega nem a 1 grama de proteína por quilo de peso, quando a gente vai estudar a rotina alimentar daquele idoso. Então, normalmente, o idoso ele precisa ser suplementado, tanto de proteína quanto vitamina D, cálcio, né? A gente tem questões de osteoporose também, que ao longo da vida é natural perder cálcio, então tem esses fatores. E normalmente, idoso que eu acompanho em ambiente hospitalar, eu suplemento. É muito difícil o idoso conseguir chegar na quantidade de nutriente geral, mas principalmente de proteína. Uhum. Justamente por essa condição. Não consegue mastigar, usa dentadura, já perdeu algum, né, elemento dentário, demora muito para digerir, a absorção e o esvaziamento gástrico fica mais lento mesmo, uhum, né, na velhice. Então, normalmente eles não consomem. E aí a gente apela para iogurtes, mingau, que são produtos com maior quantidade de proteína. E aí, se a gente está pensando que esse idoso está seguindo lá o que está sendo falado em mídia, que é para tirar a lactose que faz mal, aí já não come carne, ainda não come leite, aí não acabou a proteína. Não tem. Fica muito difícil. Então, a gente tem que orientar. A principal forma de conseguir chegar no ponto que a gente quer é orientação. Batalhar contra
contra esse apelo, né, do mundo fitness, da indústria, porque a indústria quer vender. O alimento sem lactose vai ser mais sustentável, né, do ponto de vista financeiro. Então, é uma coisa que é muito complicado, assim. O apelo é muito grande, né? Como eu falei, rótulos alimentares. A gente tem legislação que estabelece o que tem que ter no rótulo alimentar. Então, o alimento diet tem uma legislação que estabelece o que é o alimento diet, o que é o alimento light. Não existe alimento fit por legislação. A gente ainda não tem essa descrição, o que é um alimento fit. Então, o alimento ele pode ter muita gordura, muito açúcar e está lá no rótulo que ele é fit, porque não tem legislação que estabelece essa nomenclatura, não existe fit, né? Isso foi criado culturalmente, mas não tem algo que oriente. O alimento fit ele tem que ter menos gordura, não. Supostamente, né, esse alimento fit ele deveria ser um alimento com menos calorias, né? Isso, se a gente olhar pelo lado cultural, sim, mas ainda não há uma regulamentação por escrito, oficial, do que é o alimento fit. Então, qualquer alimento ele pode ser rotulado como fit. E aí, o tradicional é um valor e o que está lá fit no rótulo vai ser 3 vezes mais o valor. E você vai optar pelo fit porque você está lendo que é fit e você acha que aquilo vai ser mais saudável e não necessariamente será. Né? Eu queria voltar até num outro negócio aqui, porque a gente está falando da proteína, sobre a proteína para o idoso, né? Seria uma alternativa até bem saudável para ele, até pela facilidade de digestão, a proteína vegetal. E a gente caiu dessas armadilhas de terror, né? Que o pessoal vem falando, né? E aí eu vou juntar duas numa só aqui, foi o terror da soja, né? A soja é isso, soja é ruim, soja não presta. Primeiro começou que soja não presta, e aí não é ruim, e a soja aumenta o câncer de mama. Aí depois falaram que soja provoca impotência. Uhum. E tudo isso sem fundamentação científica. Foi esse jogo da indústria, de uma tentando engolir a outra, e aí acabaram, né, nessa narrativa. E acontece que assim, 3 países do mundo consomem 70% da soja do mundo, né? São China, Coreia e Japão. Então nós temos que, primeira coisa, né? Isso provoca impotência, mas China, Coreia e Japão são países extremamente populosos, né? A densidade populacional é altíssima. Então, como é que provoca a impotência se eles, né, tem muitos, né? Tinham muitos filhos. Então, caía por terra aí. A outra coisa Japão e Coreia são, respectivamente, primeiro e segundo lugar dos países mais magros e os que mais vivem. Então, como é que a soja poderia fazer mal, né, para essas pessoas? E aí veio também nessa questão do carboidrato, que foi aquela questão do low carb. A gente já falou que low carb tem a sua indicação, né, sobretudo aqueles pacientes que têm distúrbio de metabolismo de carboidrato, mas esses países orientais, via de regra, eles têm quase 60% da dieta deles à base de carboidrato, né? Uhum. E a proteína que eles ingerem, basicamente, peixe e soja, né? Então, a gente cai numa armadilha que seria uma boa alternativa para essa população, que é a proteína vegetal e de custo baixo, né? Sim. E acabam deixando de ingerir por conta dessas narrativas aí. Nós, inclusive, temos indicações de uso de soja, né? Por exemplo, na insuficiência renal, porque a soja ela é um produto de alto valor biológico, né? Como eu falei anteriormente, ela é um produto que tem todos os aminoácidos essenciais, que normalmente é muito difícil, né? Porque normalmente as proteínas que têm todos os aminoácidos essenciais são de origem animal. Então, a soja é um produto de origem vegetal que traz esses aminoácidos. É igual quando a gente junta o arroz com o feijão, que a gente fala que um completa o outro, porque um traz alguns aminoácidos, outros traz outros, e eles juntos se tornam um produto de alto valor biológico. E aí, por que na indicação da insuficiência renal, por exemplo? Porque é uma proteína de alto valor biológico que tem pequenas quantidades de purinas, que são substâncias que trazem sobrecarga, né, renal.
Então, é indicado, por exemplo, nessa condição, você consumir clara de ovo e soja. Há algumas questões de disfunção hepática também. Então, tem a indicação para ela. Tem também a contraindicação. Tem situações também que são contraindicadas, né? É um produto alergênico, né? Na pediatria a gente vê muito também essa questão de diminuição, né, da exposição da soja por questões hormonais, tanto de meninas e meninos, mas existem as contraindicações, existem as indicações, e não é um produto, o pior produto do mundo, nem o melhor produto do mundo. A gente precisa tratar caso a caso. Exatamente. Assim como é o ovo, assim como é o óleo de coco, né? Porque o óleo de coco também já teve o seu apogeu, né? A sua fase popular, né? E hoje a gente sabe que ele não é muito indicado, ele não conseguiu trazer muitas questões, até hoje os estudos que tem, né? Muitas questões relacionadas a colesterol, normalmente ele traz, para quem tem distúrbio de colesterol, normalmente ele piora a situação, né? Aumenta o colesterol ruim. Mas pode ser que tenha a situação que ele traga benefício também. Aí não tem jeito, é olhar caso a caso. É muito difícil eu chegar aqui hoje e falar assim, todo mundo hoje tem que comer um alimento determinado porque ele é muito bom para a saúde, vai te fazer bem. É impossível, eu preciso estudar o indivíduo. Eu preciso saber como que é o exame bioquímico dele, se ele tem comorbidade associada, se ele tem, como que estão fatores hormonais. É muito complicado. O que a gente tem, assim, que dá para falar para todo mundo, são os 10 passos da alimentação saudável, né? Então, comer de forma equilibrada, reduzir quantidade de frituras, reduzir produtos altamente processados, reduzir carga de açúcar. Isso a gente pode falar para todo mundo. Beber água, consumir água, né? Porque também é outra coisa que quando a gente vai investigar no consultório, a maioria das pessoas não consomem a quantidade de água que deveria. Isso também impacta na perda de peso, né? Sim. Diretamente. Então, inflamação, né? Essa retenção hídrica, né? Quando a gente vai investigar, é porque não bebe água. Constipação intestinal. A maioria das pessoas que tem constipação intestinal não é porque tem uma doença estabelecida, é porque a alimentação não está legal. Não come fibra e não bebe água. E aí o intestino não vai funcionar mesmo. Né? Então, se você colocar lá a recomendação que é de 25 a 35 ml por quilo de peso, né? Então, mais ou menos 2 a 2,5 litros de água por dia, aí a gente vai investigar, as pessoas tomam 3, 4 copos de água por dia. É muito difícil. E é algo muito simples. É igual quantidade de sal também, né? O brasileiro é um dos maiores consumidores de sal do mundo, consome cerca de 5 a 6 vezes mais do que deveria de sal. E normalmente não é porque coloca muito sal na comida, e sim porque come muito produto industrializado que tem alto teor de sódio. Então é outra coisa que a gente ensina também, olhar a quantidade de sódio que tem no rótulo, né? E sempre optar por aquele que tem menos. Aí são algumas coisinhas que a gente vai conseguindo dar uns toques que faz uma diferença absurda depois, no final. O sal, né, eu ia chamar a atenção dele aí, mas o sal impacta de forma muito importante para a hipertensão arterial e nas pessoas que têm insuficiência cardíaca, né? Ou seja, pessoas que estão na via final de todas as doenças do coração, que levam para a insuficiência cardíaca, como o sal é deletério. Eu costumo falar assim, olha, os 2 branquinhos aí, sal e açúcar, fazem muito mal para a saúde. Né? Então, são os 2, vamos dizer assim, são péssimos para a saúde. Quanto menos a gente puder usar, melhor. Né? Embora a gente precise do sódio para viver, a maior parte do sódio tem nos alimentos que a gente já vai ingerir. Sim, né? sim. E aí eu volto na situação de como foi a introdução alimentar desse indivíduo. Uhum. Porque se é um indivíduo que teve uma exposição a sal e açúcar muito cedo, por exemplo, hoje a gente recomenda não introduzir sal até o 1º ano de vida. O bebê não precisa comer sal, ele pode comer lá, tanto que seja no BLW, que é o alimento, né, na sua consistência normal, sólida, ou seja na papinha, não tem necessidade de incluir o sal até o 1º ano de vida, o açúcar até o 2º ano de vida. Quanto mais cedo a gente introduz o sal e açúcar, maior a probabilidade de ser um indivíduo obeso, com
alguma doença crônica estabelecida. As doenças crônicas, principalmente as que mais matam, todas elas normalmente estão associadas à obesidade. Tem um documentário muito legal que eu sempre gosto de orientar, que é Muito Além do Peso, é um documentário nacional, que fala sobre obesidade infantil, mas até quem não tem filho, eu acho importante ver. Porque ele coloca lá a quantidade de açúcar que você come por dia. E aí você pensa, assim, é mais ou menos a média de 4 quilos de açúcar por indivíduo, né, por mês. Aí você pensa, nossa, mas a minha casa tem 4 pessoas, eu não compro 16 quilos de açúcar no mês. Mas vai ver os alimentos que você está consumindo, né? Seu filho toma Mucilon, você consome biscoito recheado, então não é o açúcar de adição, não é o sal de adição, é a composição do alimento. Você toma refrigerante, você come salgadinho, chips, né? Todos esses produtos multiprocessados, suco de suco em pó, que na verdade não é suco, né? Vende como suco em pó, mas a gente sabe que não é suco. É só açúcar. E por que os alimentos multiprocessados e industrializados têm muito sal? Porque o sal aumenta a vida de prateleira daquele produto, né? Quanto mais sal, maior a validade dele. Então, o fornecedor ele não quer perder aquele produto. Então, ele taca sal lá para a validade ser maior mesmo. E aí isso vai impactar no consumidor final, né? Que é a gente que está consumindo o produto. Então, é muito legal olhar a quantidade. Existem legislação que estabelece o mínimo que tem que ter nos rótulos, né? Então, o sódio é um nutriente que tem que ter, é obrigatório ter. E aí hoje vem também a lactose, que está obrigatório por conta desse monte de intolerância que tem tido, proteína do leite também, né, porque está muito comum a alergia também, soja, então teve até umas mudanças de legislação de rotulagem recentemente, inclusive a lactose, antigamente se aceitava quando tinha uma quantidade mínima, por exemplo, 0,01 gramas de lactose, e aceitava tratar como um produto zero lactose. Hoje já não tolera mais. Tem que ser isento mesmo para colocar no rótulo, porque é zero lactose, ele tem que ser isento. A legislação mudou recentemente, justamente para evitar essas brechas na legislação que a indústria usa para apelar, né? Então, muitos produtos que normalmente tinham lá que eram zero lactose, hoje tem no rótulo que tem lactose. Não foi porque a formulação mudou, foi mais porque a legislação mudou. Então, hoje, antes eu tolerava certa quantidade, hoje não tolera mais. Então, eu sempre consumi isso, nunca teve lactose. Agora começaram a colocar. Não é que começaram a colocar, sempre teve. Engraçado que você sempre tolerou. E agora, porque está escrito que... Se tiver escrito que tem lactose, você passou a não tolerar mais. Exato. Não, na verdade, você sempre tolerou, ela sempre esteve ali, era porque era uma quantidade mínima que não te trazia sintoma. A gente vê muito isso também. Ivane, tem um negócio interessante que você falou, que eu gostaria de abordar também, que é relacionado a esses alimentos chamados embutidos, esses alimentos, o consumo exagerado deles, e sobretudo a falta de fibra na alimentação, está muito relacionado ao câncer, que é a segunda principal causa de morte no mundo. No nosso meio aqui no Brasil, o câncer está no segundo lugar. Então, a gente vê esses alimentos embutidos, porque tem muito conservante, tem todo tipo de química ali dentro para que esse alimento dure muito na prateleira. E aí aconteceu também a mesma coisa com os alimentos, como farinha, por exemplo, que para durar na prateleira eles tiraram a fibra da farinha, ela passou a ser aquela farinha branca, que o pessoal, todo mundo fala, não, farinha faz mal. Não é o problema da farinha que faz mal, o problema é o quanto a gente come, porque a gente come demais. O pessoal vai comer pizza, em vez de comer 2, 3 pedaços, come 5, 6, 8, e aí a gente tem um excesso. Mas, de qualquer forma, a falta da fibra na nossa alimentação tem todo o aspecto ali relacionado à saúde do intestino, piora o índice glicêmico dos alimentos, e está relacionado, a falta de fibra está relacionada também a diversos tipos de câncer do trato gastrointestinal. Aí eu queria que você falasse para a gente da importância de se tirar esses alimentos da alimentação. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente... eu vejo muito isso, As pessoas sempre olham as calorias do produto, e não olham a composição do alimento.
Então, existem aqueles alimentos que são alimentos de calorias vazias, que tem caloria, mas não tem nada ali, não tem vitamina, não tem fibra, não tem mineral, só tem caloria. Então, para mim, claro que quando a gente vai passar um plano, a gente precisa ter um número. Então, a gente precisa de direcionar quantas calorias vai ter num plano alimentar no dia até para chegar nos resultados que a gente precisa. Mas se é uma pessoa que não tá em acompanhamento com nutricionista, não está traçando um plano alimentar e simplesmente só olhar a quantidade de caloria, isso me preocupa muito. Porque pode ser que seja um produto com baixa caloria, mas que também não tem nada ali que vai me beneficiar, né? E principalmente a fibra. Então, a fibra é um tipo de carboidrato, né? Só não é absorvido por nosso organismo, porque a gente não tem as enzimas que digerem a fibra, que seria a celulase, né? E aí, apesar dela não ser absorvida, ela traz muito benefício para a gente. Então, reduz a carga glicêmica do alimento, né? Para aquelas pessoas que são diabéticas, por exemplo, é importantíssimo consumir a fibra. Reduz mesmo o índice e a carga glicêmica do alimento. Função intestinal, colesterol. Então, tem muito benefício quando a gente come um alimento rico em fibra. E aí, como que a gente vai achar isso? O alimento ele tem que estar menos processado possível. Então, por exemplo, um pão integral e um pão de farinha branca, né? O pão integral e o pão de farinha branca, eles vão ter a mesma quantidade de calorias, mais ou menos. São bem próximos ali. A única diferença é que o pão integral, a farinha integral, ela está mais intacta. Ela não foi polida, ela não foi tão processada. E aí manteve as proteínas, as vitaminas, os minerais e a fibra. Já a farinha branca já perdeu tudo isso porque foi muito processada. Então, é basicamente isso. Assim, não é olhar a caloria, olhar a composição do alimento. E aí, sempre optar por produtos integrais, que vão ter maior quantidade de fibra, produtos in natura, que também vão ter maior quantidade de fibra. Então, quanto mais processado o alimento mais perda nutricional ele vai ter. Né? Então, por isso que a gente sempre fala comida de verdade, alimentos in natura, descascar mais e abrir menos pacote, né? Justamente para manter essa quantidade aí que a gente precisa de fibras, vitaminas, minerais. E para não ter que suplementar, porque hoje a gente encontra fibra em farmácia, né? Módulo de fibra solúvel, módulo de fibra insolúvel, a gente encontra isso em farmácia, mas a gente consegue consumir isso com comida e é mais gostoso, né? Como eu falei no início, é mais gostoso tomar um copo de suco de laranja do que tomar um comprimido. Então, é melhor o alimento... Aquela famosa frase, o alimento é seu remédio, né? Faça do alimento seu remédio e faça do remédio seu alimento. Então, trabalhar para isso. E aí eu queria chegar agora na nossa, que eu queria muito falar, né, que é a famosa dieta do Mediterrâneo. Eu vou voltar aqui um pouquinho no que você falou, porque foi uma coisa que foi criada, eu observava que a dieta do Mediterrâneo era uma dieta saudável, e porque ela tinha uma quantidade grande de ácidos graxos, isso, né, azeite ômega 3, principalmente, né, uhum. e que aquilo ali realmente seria bom para a saúde. O americano, eu não quero comer isso tudo, eu quero continuar comendo bacon e eu vou então suplementar o ômega 3, já que é o ômega 3 que faz bem. E o que a gente viu foi, assim, ano após ano, aparecendo estudos mostrando que a suplementação de ômega 3 não faz nada. É um mercado que só nos Estados Unidos vale 5 bilhões de dólares, né, de venda de suplementos de ômega 3, e que, na verdade, ele não reduz risco cardiovascular quando ele é ingerido da forma de suplemento, né? Ou seja, ele precisaria estar dentro do alimento in natura. Sim. Né? E aí eu queria que você falasse para a gente de duas dietas que eu acho muito interessantes do ponto de vista de saúde, né? De envelhecimento, né? De cuidado no envelhecimento, né? Porque, como a gente falou, há uma dificuldade muito grande da gente fazer estudo sobre dieta, qualquer tipo de dieta. Tem tantas variáveis de confusão nesse meio, né? Até se aquela dieta foi devidamente isolada ou não, né? A variabilidade individual, que é muito difícil a gente fazer realmente estudos com dieta. Mas a gente sabe ali que é uma região
do mundo onde as doenças cardiovasculares têm uma menor incidência e elas são menos graves, e por aí, que é essa região do Mediterrâneo, por ter uma dieta específica. E aí eu gostaria que você falasse dela e uma variação dela, que é a famosa dieta DASH, que é para hipertensão arterial. Sim, na realidade são dietas com a quantidade de sódio muito baixa, né? Realmente com as proteínas de boa qualidade, né? Peixe, e também com uma quantidade muito grande de azeite. Se eu não me engano, eles consomem em média 5 a 6 vezes mais azeite do que nós aqui no Brasil. Então, a gente consome aproximadamente 15 ml de azeite por dia, né, em média, e lá seria 5 vezes mais que isso. E daí os benefícios, né? Mas é o que a gente sempre preza. Isso na nutrição também já tem muitos anos que é bem claro, o mais fisiológico possível. Então, é muito mais interessante a gente consumir um alimento com o seu complexo nutricional ali intacto e deixar o nosso organismo trabalhar em cima disso, deixar ele digerir, absorver, quebrar o que tem que quebrar, diminuir a cadeia de peptídeo que tem que diminuir e absorver isso, do que consumir um aminoácido isolado. Então, sempre quanto mais fisiológico possível, sempre estimular o organismo a trabalhar. A gente também vê muito isso na terapia nutricional interal, né? Quando a gente pensa no doente crítico em UTI, a gente tem as dietas oligoméricas, que são aquelas dietas que já são digeridas, já é como se fossem os nutrientes lá já quebrados e ele só absorve. Existem as situações que são indicadas, essas dietas. E existem as dietas poliméricas, que é como se fosse uma comida, está tudo ali intacto e o organismo que vai trabalhar para quebrar aquilo e absorver. E sempre a indicação é o mais fisiológico possível. Então, se é um indivíduo crítico, que está com desbiose, que está com disfunção, dá a dieta intacta polimérica para ele, deixa o organismo dele trabalhar, sempre o mais fisiológico possível. Então, realmente, é muito melhor a gente deixar esse organismo ter esse alimento intacto, chega lá no nosso estômago intacto, né? Começa a digestão na boca e tudo mais, mas deixar ele trabalhar esse nutriente do que consumir o nutriente de forma isolada, sem contar que tem milhões de fatores associados a isso, né? Essa cápsula, a gente não sabe se o período que ela está ali se oxidou aquele nutriente, se essa cápsula ela tem uma vedação de cor, assim, para manter o nutriente, se esse nutriente é exposto à luz da farmácia ou à luz do sol, se ele perdeu a quantidade de coisa ali que ele deveria ter, ou se o tempo afetou. Então, a gente tem esses fatores, né? O ômega 3 ele oxida ou não oxida, se ficar exposto à luz. Então, essas questões que tem que ser vistas. Agora, é muito difícil a gente chegar à quantidade, se assemelhar à dieta, por exemplo, mediterrânea aqui no Brasil. Primeiro porque é caro, o azeite é caro, não é todo mundo que vai ter condição de consumir a quantidade que é consumido lá, não é todo mundo que tem acesso a peixes, né? Então, realmente, chegar no que hoje é um ideal é muito difícil por diversos fatores, inclusive financeiro. Mas é um exemplo bom, é um exemplo que legal para a gente se espelhar, a ser seguido, né? A dieta DASH também, principalmente é mais a questão do sódio, né? É redução principalmente de sódio. São bons exemplos, mas que a gente tem que ter ciência que aqui para o brasileiro, principalmente agora, né? Inflação e tudo, é um pouco difícil a gente chegar nisso aí. Então, como é complexo quando a gente vai trabalhar um plano alimentar para uma pessoa, além de ver questão biológica, a gente tem que ver questão social, né, e questão financeira. Então, realmente é muito difícil. Aí a gente vai dançando conforme a música, né? Por isso que manter o bom senso sempre, manter a balança equilibrada sempre. Essa pessoa precisa de proteína, mas não pode comprar um whey protein. Então, a gente coloca ovo, coloca iogurte, coloca queijo, talvez uma albumina, se conseguir, e vai trabalhando da forma que a gente consegue. Mais ou menos isso aí. É isso, é uma dificuldade aqui, a questão da gente chamar a atenção, né? Porque o que realmente é saudável, né? O que vai nos levar lá no envelhecimento, né? Vivendo da melhor forma possível, né? A gente falou da outra vez
a gente sabe que a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, né? E a gente tem dados aí de empresas de health techs nos Estados Unidos que já são capazes de determinar quantos anos a gente vai viver, né? E o fato é que a epigenética, a biologia molecular vai nos trazer um novo salto tem aí muito de ganho a se avançar ainda, né? de novo ganho de expectativa de vida, né? Porque a gente teve em 40 anos a gente ganhou praticamente 35 anos de expectativa de vida e a gente deve ter um novo salto desse daqui para frente, né? Então, o importante é que a gente aprenda a se cuidar, não fazer nenhuma bobagem para conseguir pegar esse próximo salto, né? Então, o que a gente tem que fazer do ponto de vista de dieta, do ponto de vista de alimentação, não dieta, né? Para não ficar o que a gente tem que ter de alimentação. E, Rivani, aí, o que seria uma mensagem para você? Se você quisesse passar para todo mundo agora, todo mundo vai ler sua mensagem de WhatsApp em relação à alimentação saudável para viver muito. Primeiro, levar o bom senso, né? Sempre à frente de tudo. Extremismo dá ibope, mas não dá resultado. Assim, também a gente precisa trabalhar muito bem isso aí. Infelizmente, as pessoas que estão sempre em evidência são extremistas, principalmente na nutrição. E isso é um pouco difícil para a gente que quer trabalhar com a balança equilibrada, levando o bom senso, né, em dia. E eu gosto muito, sempre quando eu dou palestra, eu trago muito a reflexão do efeito borboleta, né? Que o bater da asa de uma borboleta hoje causa um furacão do outro lado do mundo amanhã. Então, tudo que, como eu comecei, eu termino. Tudo que a gente pensa, quando a gente fala em envelhecimento, a gente pensa que é futuro, mas não é futuro. A gente tem que começar hoje, né? E não negociar com a preguiça, não, porque ela vai ganhar mesmo. A frase que está rodando aí. Então, é simples. O simples funciona. Seguir ali o feijão com arroz, lembrar da proteína. Eu falo muito com os meus pacientes. Estou sem apetite, não estou muito afim de comer. Dá preferência à proteína, né? Não estou muito em ambiente hospitalar, principalmente, né? Estou passando por uma situação que eu estou adoecido, estou enjoado, não estou conseguindo comer. Dá preferência para a proteína. Vamos trabalhar aí mobilidade, atividade física para diminuir essa sarcopenia, trabalhar essa composição corporal, mas principalmente começar. Dar o primeiro passo. E aí as pessoas que chegam até mim no consultório, eu sempre falo, o primeiro passo você já deu, né? É a consciência. O que é o primeiro passo? Não é nem começar, é a consciência de saber que tem que mudar. Esse é o primeiro passo. Então, assim, nossa, não estou legal, não estou satisfeita, tenho que mudar. Pronto, já deu o primeiro passo. E só você pode fazer por você. A nutricionista, ela é responsável por 20% do seu resultado, né? Ela vai te passar uma folha de papel. Ela não vai estar do lado ali para saber se você está se sabotando, se você está seguindo. Se você não volta, é mais difícil ainda. Então, eu ainda tento manter um contato de WhatsApp, né? Peço para me mandar as fotos das refeições. Não é nem para eu ficar ali de vigia, de fiscal. É mais para incentivar mesmo, né? A manter a rotina saudável. E aí, assim... E a gente sabe também que a atividade física é mais longo prazo, pensando nessa questão de composição corporal, mobilidade futura, mas para perda de peso, o principal fator é a alimentação, mesmo assim. E o nutricionista, infelizmente, não consegue fazer milagre ainda. Então, é você e a comida. E aí a gente tem que ter muito ciência também, ter muito cuidado quando a gente vai trabalhar perda de peso, que não é só... a gente tem, assim, questões culturais, né, que afetam esse indivíduo. Preguiça, não quer fazer uma atividade física, está com preguiça. Também quer emagrecer, mas às vezes não é questões só sociais ali. Às vezes é questões biológicas e fisiológicas mesmo, né? É um distúrbio emocional, é um distúrbio hormonal que vai impactar. Então, esse preconceito também atrapalha muito, né? Rivani, eu quero te fazer uma pergunta antes da gente finalizar, que é, quantos anos você quer viver? Bem, com saúde,
Se eu conseguir chegar lá nos 85, 90 anos, fazendo minhas corridinhas, participando 10 milhas garoto, se for com saúde, aí eu quero envelhecer. Agora, realmente, não, assim, né? A gente pensa muito em envelhecer bem. Então, fazer isso hoje, mas seria aí nessa faixa, a média mesmo de idade. A gente sabe, olha, a mulher... Muito mais que 100 anos, a gente já sabe que não vai estar tão legal assim. Né? Ó, a gente sabe que a mulher, ela já tem expectativa de vida hoje, média, no Brasil, de 77 anos. Né? Uma mulher de classe média já tem uma expectativa de vida de 82, 81, quase 82, 81 e pouco. Legal. E aí, sua previsão está muito pequena, seu desejo está muito pequeno. Não, tá batendo ali na média. Eu acho que o importante é estar bem. Não estar com dor, não estar, né, com estresse, não estar com uma condição patológica. Eu acho que o importante é estar bem. Isso aí. Isso aí. Bom, agradecer a Rivane, foi muito bom, né? Muito bom. Infelizmente não dá para falar tudo nesse tempo que a gente tem, mas vão ter outras oportunidades. Com certeza, né? A gente já pensou aqui numa outra situação, que a Rivane vai voltar, né? Vai trazer mais coisa para a gente, vai ser um bate-papo um pouco diferente. E muito obrigado, Rivane, pelo dia, pelo papo, que agradeço foi muito legal. A oportunidade. Como eu falei, eu estou fazendo o que eu amo, né? Eu gosto de falar sobre isso, espero atender as expectativas e estou à disposição para as próximas. E que as pessoas mandem perguntas, né? Questionamentos para a gente responder aqui. Isso aí, a gente vai deixar o contato da Rivane, como é que encontra ela, tá? Onde ela pode marcar a consulta, a gente vai deixar tudo aí na nossa descrição, tá? E vou deixar aqui o boa noite para vocês, tá? Muito obrigado por estar acompanhando. Acompanhe aí o nosso canal, né? Coloca aí faz a sua inscrição, né? Dá um toque naquele sininho para sempre que tiver um novo vídeo ser avisado, né? E eu poder estar por dentro do que está acontecendo no nosso podcast. Muito bom. Então, um abraço para vocês, saudações.